Então, hoje estaremos estudando sobre Josafá, rei de Judá. Então, só lembrando, né, o mapa é sempre bom nós olharmos e lembrarmos que o reino do norte é o reino de Israel em cima, cuja capital era Samaria, e o reino de Judá, que é o reino do sul, ali embaixo, cuja capital era Jerusalém, ok? Só lembrando, o reino do norte, quantas tribos haviam? E no reino do sul, 2. Quantas dinastias reinaram no reino do sul? E no reino do norte? Vários, né? Uma no reino do sul e várias no reino do norte. Que nós estudamos basicamente os reis aí do reino do norte, pelo menos alguns dos piores. Josafá, agora entrando um pouco aí no reino de Judá e também em alguns reis bons, né? Graças a Deus, teve reis bons. A maioria foram maus, mas teve reis bons. Então, Josafá, estaremos começando hoje, provavelmente, devido ao atraso que nós tivemos, não estaremos terminando hoje, mas vamos já, pelo menos, entrar aí até certo ponto para terminarmos no próximo domingo. Então, lembrando, o versículo tema é 2 Crônicas 20, versículo 20, que diz o seguinte: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a gente já entende que foi um rei que se preocupou nessa questão do reino servir e crer no Senhor Deus de Israel. Nessa lição, irmãos, nós entenderemos como um governo que segue as orientações de Deus traz bênção à vida do povo. Como um governo que segue as orientações de Deus traz grandes bênçãos à vida do povo. O aluno também, ou seja, nós seremos capazes também de entender que o governo que segue as orientações de Deus traz bênção ao seu povo. Também seremos capazes de refletir sobre os cuidados que se deve ter antes de fazer alianças e o valor de andar com Deus. E também seremos capazes de viver em obediência, dispondo-se a fazer as reformas que agradam a Deus. De vez em quando é preciso fazer reforma, né? E não estou falando do templo, né? Não estou falando do lugar, do prédio da igreja, e nem das nossas casas onde moramos. A reforma espiritual. Todos nós, de vez em quando, precisamos ir lá no fundo e olhar como é que estamos servindo a Deus, o que temos feito, o que temos deixado de fazer, quais pecados entrou e não era para entrar, tem que jogar para fora de novo. Então, essas reformas que nós vemos no meio do povo de Israel são basicamente um símbolo, algo simbólico com respeito às nossas vidas espirituais, que de tempo em tempo precisamos fazer essas reformas. Passa para nós aí. Por que Davi foi lembrado como modelo de obediência a Deus? O microfone está onde? Por que Davi foi lembrado como modelo de obediência a Deus? Quem gostaria de responder? Se quiser também pode olhar, já está ali, né? Quais foram os momentos importantes na vida de Davi? E Davi cometeu pecado? Mas pergunta principal primeiro, né? Acredito que Davi cometeu erros, mas ele jamais deixou de seguir a Deus, né? Adorar outros deuses, que nem muitos outros fez, né? Ok. Bem. Okay. Alguém mais? Por que Davi foi lembrado como modelo, né, de obediência a Deus? Eu acredito que pelo fato dele estar sempre buscando o Senhor antes de tomar qualquer decisão, né? Está sempre buscando o Senhor antes de tomar qualquer decisão, ok. Mais alguém?
Segunda pergunta, quais foram os momentos importantes na vida de Davi? Quem ainda não falou? Às vezes fica só em alguns, né? Quem ainda não falou? Quais foram os momentos importantes? Vai lá, Leandro, está todo mundo com medo? Eu acho que um dos principais foi ali quando ele enfrentou o gigante, né? Todo mundo com medo ali. E ele foi e confiou em Deus. Todo mundo ali já falou, rapaz, esse cara vai morrer. Aí, e ele foi lá e confiou em Deus que ia vencer o gigante e venceu. Isso aí. Foi um dos grandes momentos, né? O primeiro, basicamente, notório, né? Algum outro momento? Um momento importante também foi que, apesar de ele ter sido ungido, né, para ser rei, ele não se precipitou em querer tomar o trono antes da hora estabelecida por Deus. Verdade. Ele não quis tomar posse antes do tempo, embora já tenha sido ungido. É interessante, isso é muito interessante. E ele teve oportunidade para isso. Ele teve oportunidade para matar Saul e ser o rei. Mas ele preferiu esperar o momento certo, a vontade de Deus, e não fazer com as suas próprias mãos, né? Algum outro momento que os irmãos queiram lembrar sobre Davi? Não vamos falar só bem de Davi, né? Vamos falar um pouquinho mal também, né? Brincadeiras à parte. Queria mencionar o fato do pecado dele com Betseba, né? Mas para mim o momento que eu quero de fato relembrar é o Salmo 51, onde ele escreve justamente depois desse episódio, desse momento, né? Desse ato falho dele. Para mim é um salmo que demonstra, primeiro, alguém extremamente arrependido, mas alguém que, mediante a falha, vamos dizer assim, vou usar o termo, expressa-se de uma forma desesperada que ele não queria perder a sua comunhão com Deus. Então, o Salmo 51, claro, depois do seu pecado com Betseba, etc., é um salmo, digamos assim, que chama muito a minha atenção. Uhum. A ponto de ele falar que Deus ele não despreza um coração contrito, né, quebrantado. Então, penso eu que Davi estava extremamente contrito, extremamente quebrantado, né? Ou seja, com o coração arrependido, sinônimo de muita humildade. E além de, para mim, sobretudo, de uma vida de comunhão com Deus mesmo, apesar do seu erro, né? Então, mostra assim alguém que vivia em comunhão com Deus, né? Então, o Salmo 51 é uma demonstração disso. Ok. Então já chegamos à terceira pergunta. Davi cometeu pecado? Sim ou não? Sim. É interessante, irmãos, embora Davi tenha sido lembrado como modelo de obediência a Deus, ele não era um homem perfeito. Ele não era santo ao ponto de chegar aí a ser igual a Jesus, de nunca ter cometido pecado ou nunca cometer. Mas eu acredito pessoalmente, embora a Bíblia chama, né, Deus fala sobre Davi como sendo homem segundo o coração de Deus. Então eu creio que Deus olhava muito, aliás, para ungir, né? Ele também fala isso. Ele olhava muito ao coração de Davi. E não o que ele fazia ou deixava de fazer, embora isso também acaba sendo importante, estou falando que não é, mas daquilo que o coração está cheio, né? Sai pela boca e também sai pelas nossas atitudes. Então, mesmo sendo pecador e ter cometido 2 pecados sérios, ainda assim Deus sempre lembra dele. Né? Os outros reis, nós vamos ver aqui que Josafá é lembrado porque seguiu os passos de Davi. Então é sempre lembrado, mesmo sendo alguém que cometeu 2 pecados sérios, mas Deus conhecia o coração dele. Então isso é muito importante, irmãos. O que Deus olha no seu coração? O que Ele vê no seu coração? Não só o que você faz ou deixa de fazer. Nós somos pecadores, eu sei. Mas o que Deus vê no seu coração? Será que Ele realmente vê que você quer pecar? Não está nem aí? Ou será que Ele vê que você quer fazer o certo, que você quer acertar, que você quer realmente agradá-lo? Isso é que faz a diferença. Por isso Davi foi lembrado, né? Pelo menos
um pensamento aqui pessoal sobre Davi. Quando, como nós já falamos, quando um rei, né, de Judá, principalmente de Judá, né, porque vem aí da linhagem, né, quando o rei de Judá agia corretamente, obedecendo as orientações de Deus, ele era comparado com o seu antepassado, o rei Davi. Os reis, por exemplo, Josafá, que nós estamos estudando hoje, Ezequias, lembra dele? Josias, lembra também? Esses, né, e outros também receberam essa menção honrosa de ser comparado a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Imagina você, Deus poder dizer de você, olha, não estou falando que você é rei, né, mas comparar você, olha, rapaz, agora você agiu como Davi. Já pensou? Eu sei que hoje nós temos um exemplo muito maior, mas é interessante como que Deus sempre volta para Davi para falar se alguém está fazendo o correto ou não. Passa aí para nós, deixa eu ver se... Ok? Antes de nós entrarmos no primeiro ponto, já está ali o nome, né? Em 1946 teve, né, uma guerra terrível, Segunda Guerra Mundial, e basicamente o Japão, somente 2 cidades, né, Hiroshima e Nagasaki, foram totalmente destruídas por bombas atômicas. Não lembro agora se foi uma ou se foi 2, mas basicamente exterminou nessas 2 cidades. Agora vai lá no Japão hoje. Você percebe como que o Japão reergueu, né? Basicamente aí das cinzas, depois de enfrentar uma guerra mundial. E basicamente, né, várias cidades, né, essas foram as mais prejudicadas, mas várias cidades foram bombardeadas. Mas hoje você vê o Japão como uma potência, um país de primeiro mundo. Alguns lugares aí, né, está mostrando nas fotos, antes, né, na guerra e depois, totalmente reconstruído, né, depois de uma tragédia tão grande. Irmãos, passa lá, põe a pergunta para nós. A quem se deve isso? A quem se deve essa, podemos dizer, talvez uma mudança de página, essa reconstrução, essa reestruturação, e esse, podemos dizer, renascimento do Japão, ao ponto, né, de se tornar uma das grandes potências hoje, e no passado estava totalmente destruído? A quem se deve isso? Tem alguma ideia? Ao governo, aos governadores. Eu não sei quem são, mas nós devemos isso aos governadores, né? O povo deve isso aos governadores, os líderes. Percebe como que se um líder realmente age da maneira certa, o povo é abençoado, a nação é abençoada, mas se acontecer o contrário, também a culpa é do líder, ou os governadores, né? Os líderes. Então vamos ver a consolidação do reino de Josafá. A consolidação do reino de Josafá. Como os melhores reis de Judá, Josafá reconheceu que o verdadeiro rei de Israel era o próprio Senhor Deus. Josafá, ele se considerava um vice-regente de Israel. O regente era Deus. Por isso ele seguia as ordens de Deus. O responsável, né, basicamente, por aplicar os valores de Deus ao reino. Isso é muito importante quando tem um líder realmente que tem valores, os mesmos valores que Deus tem. E Josafá era um desses. Os outros que nós vimos, os irmãos perceberam a tragédia que trouxe para o povo, né? Principalmente o reino do norte. Né? Jeroboão, o próprio, né, Acabe, também que nós vimos por último. E os outros, né? Nós vimos vários reis, eu não lembro todos os nomes, mas a maioria deles, né,
se não todos, né, deram realmente grande problema, porque não seguiam as mesmas ideias, os mesmos ideais que Deus colocava para eles. Então nós temos aí a eliminação da idolatria. Josafá cuidou de eliminar a idolatria em Judá, seguiu os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos e os altos, onde eram cultuados ídolos. Ídolos, no caso, os irmãos sabem que são ídolos pagãos. Então ele tirou isso. Ele fez uma limpeza no reino de Judá. Alguém leia para mim 2 Crônicas 17, versículo 3 ao 6. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Em segundo lugar, nós vemos o ensino da lei do Senhor. O rei Josafá mandou ensinarem a lei do Senhor por todo o reino. Alguém leia para mim o versículo 7 e o versículo 9 do mesmo capítulo, né? 2 Crônicas 17. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Ai, a Obadias e Zacarias, a Natanael e a Micaias, para ensinarem na cidade de Judá. E com ele os levitas Semeias, Netanias, Zebadias, Azael, Seminamote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisamã e Jeroão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Percebeu aqui uma certa lógica? Primeiro tira o que não presta, tira o que não é de Deus. Depois coloca a lei de Deus, né? Traz o ensinamento da lei de Deus. Em terceiro lugar, mas antes de irmos para o terceiro lugar, trazendo para hoje, né, a história de Israel para hoje, como líderes na igreja ou na família, sabemos de que o líder principal é quem? O Senhor. Mesmo aí nós, como homens, né, sendo cabeça do lar, o principal líder é o Senhor. Nós não podemos passar por cima da lei de Deus. Ah, mas eu sou o homem, eu sou o cabeça, eu faço, eu aconteço, é eu que mando aqui. Não, não é você não. Tem alguém acima de você. Então, cuidado. E nós vamos prestar contas, né, a Deus um dia, como homens, como pais, como maridos. Josafá entendia a importância do conhecimento da palavra de Deus. Como praticar a vontade de Deus e cultuá-lo direito sem conhecer essa vontade e sem saber bem quem ele é. Irmãos, por que o povo estava adorando ídolos? Porque eles se esqueceram do Senhor. Era o povo de Deus que não conhecia o seu Deus. Então era preciso primeiro tirar aquilo que era estranho, aquilo que não era de Deus, aquilo que era demoníaco, para então novamente apresentá-los o Deus verdadeiro. Então havia necessidade de eles conhecer, de eles lembrar quem é esse Deus, porque toda a trajetória de Israel, toda a história de Israel, Deus aparece. E agora, neste exato momento, quando Josafá reina, eles estão adorando ídolos, né? Depois nós vemos o fortalecimento das defesas.
Fortalecimento das defesas. Josafá ele fortalece as defesas militares do reino. Segundo Crônicas 17, versículo 12 e versículo 13. Quem quiser ler para mim, pode ler. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. E empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Isso aí. Isso é importante. Trazendo para nós hoje, né? Como estão as nossas defesas espirituais? Como nós temos tido contato com o pecado? Com que frequência nós temos tido contato com o pecado? Se a frequência tem sido constante, quer dizer que as defesas estão arrasadas, destruídas. Não temos nenhuma defesa. Precisamos então fazer como Josafá fez: fortalecer as defesas espirituais, fortalecer a questão que nos ajuda a não pecar, a não cometer algo contra Deus. Em quarto lugar, nós vemos o estabelecimento dos juízes. O rei estabeleceu juízes pelo país inteiro e não podemos esquecer, irmãos, a importância de justiça em qualquer época. Davi foi rei justo e agia com equidade, não é verdade? Olha o Davi aqui de novo, né? Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo e foi atendido. Josafá aconselhou seus juízes a que julgassem de acordo com as suas cabeças, não é verdade? De acordo com aquilo que eles achavam certo ou errado, não é verdade? Não. De acordo com o Senhor. Alguém leia 2 Crônica 19, versículos 5 a 11. 2 Crônica... Só um momentinho, irmão. Aguenta aí. Aí, ó. Agora vai, acelera. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Bem, a importância, né, irmãos, de julgar, de trazer justiça, de não pender nem para um lado nem para o outro, de fazer realmente o que é certo, o que Deus já tinha colocado na sua lei. Em quinto lugar, o testemunho de Josafá. Sua fidelidade a Deus serviu de testemunho às nações vizinhas. Alguém lê, voltando para 2 Crônicas 17, versículo 10 e 11. Olha que interessante, né? Depois que nós vemos aí que ele ensinou, né, tirou os altos, aqueles ídolos, postes que eles adoravam, ensinou a lei do Senhor.
Olha o que aconteceu, versículo 10 e versículo 11. E veio Isso mesmo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que... Está enxergando, não? Está sem óculos? Tenta que tira a parna do lugar. 17, versículo 10 e 11. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Está vendo o que acontece quando a gente faz o que é certo? Quando a gente faz o que Deus nos manda? Você percebe aqui que o povo, né? Pelo menos aí os reinos, né, ali vizinhos, eles tiveram o quê? Temor, na verdade. Temor pelo que estava acontecendo com Israel. E aí começaram a fazer o quê? Mandar presentinhos. Ó, estamos aqui, viu? Estamos amigos. Amiguinho, tá? Porque eles sabiam que Deus iria fazer algo. E ai dos inimigos de Israel. Em sexto lugar, a grande vitória. Certa feita, amonitas e moabitas, irmãos, vieram contra Judá, resolvidos a conquistar o seu reino. Sabe qual foi a reação de Josafá? Primeira coisa que ele fez, segundo Crônicas 20, versículo 13, ele reuniu a nação para jejuar e orar. Esse é um rei realmente de Deus. Ele fez todas as outras demais coisas, não é verdade? Mas agora era hora de ação. Não era hora só de tirar ou ensinar, mas era hora de, vamos para a batalha. E a arma mais forte que eles tinham era a oração, jejum. E ele então reúne a nação para esse jejum e oração. Orou ao Senhor, relembrou como como Israel, não foi permitido invadir o território dos povos que agora os atacavam, que estavam invadindo a terra que Deus dera como herança aos descendentes de Abraão, né? Pediu livramento por causa da promessa a Salomão, quando o templo foi construído em Jerusalém. Você pode ver isso em 2 Crônicas 6, versículo 34. Orando desse jeito, a resposta maravilhosa de Deus veio. Alguém leia 2 Crônicas 20, versículo 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, pois o Senhor será convosco. Que maravilha, né? Você saber que Deus está com você.
quando a gente ora, né, por algo, ou no caso, não só por um perigo, como aqui a nação estava à mercê aí de ser atacada, mas quando a gente ora por qualquer coisa que a gente precisa ou está incomodando, né? Talvez um novo emprego ou uma mudança, e Deus mostra, olha, vai porque eu estou contigo. Deus mostra claramente, vai porque eu estou contigo. Como é gostoso, irmãos. E aqui mesmo o povo, de certa forma, né, atemorizados de entrar em guerra, mas são acalmados por Deus. Deus fala, olha, não temas, eu estou com vocês. De madrugada, ele e seu povo saíram, né, e se posicionaram no lugar designado pelo profeta. O rei aconselhou e encorajou o povo a crer em Deus e nos profetas do Senhor, conforme nós vimos, né, o versículo inicial, né, que nós lemos. O rei e o povo resolveram louvar a Deus. Josafá designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército e dizerem: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Alguém lê 2 Crônicas 20, versículo 22, que mostra aí que o Senhor cuidou de derrotar os inimigos. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Viu? Viraram baratas, né? Tô brincando, né? Irmãos, eles foram derrotados, né, em outras palavras. E você percebe, Deus falou, vocês não vão precisar lutar. Eu gosto quando acontece isso, né? Vários momentos na Bíblia, Deus faz isso. O povo nem mexe, não faz nada, Deus faz tudo. Eu gosto disso, porque muitas vezes, irmão, nas nossas batalhas, quem está lutando, mesmo nós não vendo, é Deus. E muitas vezes estamos choramingando ainda, né? Reclamando. E Deus está lá batalhando por você e você está chorando pelos cantos. E isso não aconteceu só uma vez, só nesse momento. Em vários outros momentos, Deus fala, olha, o Senhor pelejará por vós. E Ele peleja, e Ele luta, Ele guerreia. Por último, né, pelo menos por hoje, semana que vem nós vamos continuar, só restou a Josafá e a sua gente recolheram então os despojos daquele povo, né, daquele exército, que eram grandes, né, grandes despojos. Depois voltaram a Jerusalém, louvando ao Senhor alegremente. Outra vez os povos vizinhos foram impactados ao saber da ação do Senhor contra os inimigos de Israel. Aqueles que deram presente, certo, ficaram alegrinhos, né? Ainda bem que é amigo nosso, né? Já estou aqui, né, mostrando que eu sou amigo, né? Mandando presente. Olha lá, o outro foi mexer, olha lá o que deu, né? Oi? Voltou e... Verdade, igual Davi. Alguém lê para nós aí, para nós fecharmos então, 2 Crônicas 20, versículo 29 e 30. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém. Graças a Deus. Uma coisa que eu não canso de dizer, irmãos, nós nunca vamos errar confiando em Deus. Nós nunca vamos nos arrepender confiando em Deus. Porque Deus sempre faz aquilo que precisa ser feito. Ele sempre guerreia por nós. Sempre. Lógico, se nós estamos dentro da vontade dele. E se você está fora, em vez de Deus guerrear por você, ele vai te dar umas correções bravas aí.
Mas se estamos dentro da vontade dele, pode surgir inimigos, o diabo pode vir e Deus vai guerrear, como ele sempre fez no passado com o povo de Israel e ainda faz hoje. A Bíblia fala que o mal não tem poder, né, de tocar nenhum dos filhos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem batalha, é Deus quem protege. Então nós não precisamos ter medo de nada. De nada. Amém? Tudo que vier, Deus tem um propósito e Ele vai ter também uma saída para aquilo. Vamos colocar de pé e vamos orar.